Bom, e quando a gente fala em ministério de louvor, a gente percebe ao longo dos anos que cada vez mais os ministérios estão se profissionalizando, vamos dizer assim. Não que são Uhum. profissionais, mas dando um aspecto profissional ao ministério. O que faz muitas vezes a parte técnica se sobreponha à parte espiritual. Como é que você equilibra a parte técnica com a espiritual de um grupo musical na igreja, seja nos ensaios, no dia a dia, na hora da execução? E o que deve ser prioridade para um grupo de louvor? Qual que é o equilíbrio entre a adoração espontânea e planejada de um ministério? Tá, eu vou te dizer o que eu acho que aconteceu com a música cristã no Brasil. Uhum, Pra gente, é um pouquinho longo, mas dá pra gente entender. sim. Melhor Aham, contextualizar tudo isso. Antigamente, na década de 80 até um pouco de 90, uhum, existiam bandas, né, que faziam muito evangelismo. Então a gente tinha uhum, Oficina G3, que é a única, talvez, que ficou mais tempo, o próprio Resgate, a gente tinha o Kadosh, uhum, aqui nós tinha Avrarros, tinha a Banda Rara, tinha o Novo Som no Rio, Altos uhum, Louvores, tinha um monte de bandas. E essas uhum, bandas, o que elas mais faziam era isso, era evangelismo, uhum, né? Então, eles iam tocar em lugares assim e tal. Então, tinha os cantores, cantavam super bem e tal. E na igreja, a gente tinha Osaf Borba, Ademar uhum, de Campos, né? Tinha Daniel de Souza, tinha o pessoal lá de Goiânia, né? Que era o Bené uhum, Gomes, o Márcio Pereira, um monte de gente muito boa ministrando. E eles não eram super cantores como eram os cantores dessas bandas. uhum, Eles cantam super bem, nunca, né? Sempre cantaram bem. Mas o uhum, timbre de voz e o tipo de voz era uma voz mais normal, assim, né? Não era um super uhum, cantor. Daí o uhum. que acontece? Eles faziam as composições deles, davam certinho para a igreja. A Aham. igreja cantava e todo mundo tá. Depois que surgiu principalmente a Lagoinha, que deu um boom assim, que estourou, Uhum. as bandas acabaram Uhum. e se tornaram um monte de ministérios. Várias bandas se tornou ministério, ministério, Uhum. ministério. E daí todo mundo começou a compor músicas congregacionais. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eles começaram a compor músicas congregacionais, os cantores continuavam a cantar com aquela tessitura eles tinham uma tessitura muito maior do que a igreja. Uhum. Então, o problema que a gente vê hoje, a gente tem vários cantores e bandas, né, que tocam por aí, que são ministérios hoje, então eles tocam, compõem, só que não é uma composição igual era do Azaf, igual do Uhum. Ademar. É uma composição assim que a igreja às vezes não consegue cantar, porque ela começa muito grave, depois ela termina lá no Uhum. agudo, Uhum. e daí a igreja não consegue cantar. Aham. Então, o que acontece? A música da igreja, ela precisa ser congregacional. Uhum. E essa congregacional é o seguinte, quem é o cantor principal é a igreja. Uhum. Então, o músico, ele só vai servir a igreja, ele vai acompanhar a igreja, vai ajudar, vai ser um facilitador para que todo mundo possa cantar aquilo Uhum. junto. Inclusive, a pessoa da banda quer tocar muito alto. Não, a gente tem que escutar a igreja. Sim. Porque quando você escuta a igreja, tal, aquela coisa tal, é sensacional. Que você chega lá Uhum. naquele culto e você vai celebrar, você vai agradecer a Deus por tudo que fez e tal. E daí tudo isso colabora. Então hoje nós estamos com um problema disso. Uhum. Que as composições até são melodias fáceis, então letras que são Uhum. congregacionais, mas a tessitura não é. Então, mas as pessoas não perceberam isso ainda. Então a gente tá bem pobre disso, faz muitos anos. Uhum. E os músicos precisam entender isso. Então, uma das coisas que a gente fez lá na Shalom, e aqui na PIB a gente está fazendo também, a gente está fazendo compondo. A gente criou aqui um clube da Uhum. composição para a Uhum. gente compor Uhum. músicas para a igreja, que daí a igreja Sim. vai conseguir cantar.
Sim. E daí toda essa coisa esse direcionamento do músico, o que, que o músico deve fazer, como que deve estar o coração, voltado para onde, é para isso, é para ser Uhum. um servo que vai levar a igreja a adorar. Então é para isso Uhum. que a música e o músico na igreja servem. Se você quiser montar uma banda, se quiser fazer uma coisa muito legal, daí você vai poder cantar no tom que você quiser, o que quiser. E as Uhum. pessoas ainda elas pegam traduções lá de fora e é uma coisa cultural, daí já é uma coisa de genética, a genética Aham. dos americanos, até o céu da boca, tudo é diferente. E eles conseguem, Uhum. a maioria das mulheres lá são soprano, a maioria Uhum. dos homens são tenores. Aqui a maioria é mezzo-soprano, né? Uhum. As mulheres não cantam tão agudo e os homens são barítonos, não cantam tão agudo. Então, Aham. até quando a gente pega uma música do Inário, pega do cantor cristão, de uma harpa Uhum. cristã, a gente tem dificuldade de cantar naquele tom Aham. por causa que é uma coisa cultural. É. Então, o que que os músicos precisam fazer, o Ministério de Louvor precisa fazer é, peraí, o que que eu estou fazendo aqui? Não estou fazendo uma música bonita, não adianta eu fazer um arranjo maravilhoso e o povo ficar me olhando. Ou não adianta eu fazer um negócio no tom que os caras vão cantar, mas eles não conseguem cantar. Aham. Daí eles vão cantar tudo desafinado. Uhum. Lógico que quando você vai num show de alguma banda, alguma coisa assim, você quer cantar, tá? Lá tá fora Aham. do seu tom, mas não é você o cantor. Aham. Já na igreja, o cantor é a igreja. É. Entendeu? Então o Uhum. foco tem de ser assim. Então a igreja não pode ficar olhando, nossa, que bonito, tal, e não pode também não conseguir cantar. Então os músicos têm Uhum. de estar voltados para o louvor congregacional mesmo. Nós levamos a igreja a cantar, né? A gente não é É. o artista principal do culto. O Uhum. principal do culto é Deus. Sim, Então a sim. gente tem que levar a igreja a cantar louvores a Uhum. Deus. A gente é só um caminho para, vamos dizer assim, para ajudar a igreja a cantar, né? E no público você pode ter crianças de 5 anos até Sim, senhores de 90, 100 anos. Você precisa agradar tudo, é difícil, cara. Não é assim, ah, vou é. cantar o que eu gosto. Não é o que você gosta. E você